Olá, queridos seguidores, amigos aqui do nosso programa Axé em Foco. Quero em primeira mão agradecer a audiência de visualizações do nosso programa no canal Axé em Foco, pelo YouTube, como também pelo Facebook. Vou pedir a vocês que são admiradores do nosso trabalho para clicar lá no joinha, gostei e inscrever-se em nosso canal, porque assim você receberá um e-mail todas as vezes que o nosso programa for ao ar. Hoje estamos aqui na Casa Ogum com o Babalorixá Kleber de Ogum. Tudo bom, meu querido? Tudo tranquilo, tudo na paz. Kleber de Ogum é um Babalorixá que surgiu há poucos anos, correto? Exatamente. E que vem trazendo aí através das redes sociais grandes seguidores, tem feito bastante divulgação do nome do Axé. Quem é Kleber de Ogum? Bom, primeiramente, olá a todos do canal aqui que acompanham o Axé em Foco. Eu sou o Babalorixá Kleber de Ogum, filho, de Todo Mundo Chamou, pai Todo Mundo Chamou. Eu sou uma pessoa simples, objetiva, uma pessoa que procura ser bem didático, direto, no que se diz respeito a levar informação para as pessoas do Candomblé, de uma forma que elas possam entender, das mais diversas classes sociais, desde o mais humilde até o mais estudado, até porque nossa religião hoje ela é uma religião que ela tem advogados, ela tem escritores, ela tem engenheiros, ela tem muitas pessoas importantes. Hoje o Candomblé não é mais aquela religião só de pobre, humilde e negro. Hoje a gente tem uma vertente muito grande de pessoas, e eu sou uma pessoa assim, simples, batalhadora, humilde e que procura honrar a memória dos nossos ancestrais, dos nossos mais velhos, sem decretar nenhum debate com ninguém, sem entrar em nenhuma discussão com ninguém, sem entrar em nenhum embate com ninguém, apenas levando aquilo que a gente aprende e a gente consegue compartilhar e repassar. Baba Kleber, segundo algumas pesquisas que nós fizemos, o Kleber, pessoa, ele adentrou a religião muito cedo, 5, 6 anos de idade. Sua mãe já provinha da religião, hoje ela é conhecida como Ekedinice de Oiá. Exatamente. E como é que foi a inserção do menino Kleber no Candomblé? A minha raiz de família, minha raiz familiar, ela já vem de uma vertente umbanda. Geralmente tudo começa no umbanda, Sim. E aí, nessas idas e vindas que minha mãe frequentava a religião, eu sempre passava mal. E a maioria de nós passa por isso, de não ter um diagnóstico quando a gente vai no médico, não acham os problemas que a gente sofre. É doutor que investiga daqui, é doutor que investiga de lá e não dá uma decisão final do que a gente estava passando. Quando ela achou um Babalorixá de Queto, chamado Walter de Logum Edé, inclusive muito famoso, sempre teve programas no Faustão, na Rede TV, ele sempre está nos programas de televisão muito em evidência. E a partir do momento que eu fui levado até esse Babalorixá, na realidade, ele me deu um diagnóstico que eu precisava passar por alguns ebós e dar de comer a cabeça, que é a obrigação que nós conhecemos no Candomblé de Bori. Sim. Que aí eu teria uma melhora, porque eu vivia passando mal e não tinha como. Tinha épocas que eu nem comia direito, de tanto que eu passava mal. Só através da espiritualidade que eu consegui ter uma vida mais saudável, porque minha mãe, de tanto que ela andava para lá e para cá dentro da religião, e acabou levando meus irmãos, meu tio também, que era Babalorixá, Nelson de Oiá, hoje ele é falecido. Seria seu tio biológico. Exatamente, meu tio biológico. Ele também teve parte fundamental nisso, porque ele também encorajou que minha mãe levasse eu para conhecer a espiritualidade, essa vertente de Umbanda, de Candomblé mais de perto. E foi através do Candomblé, da religião do Candomblé, que eu tive a real cura. Aí que eu comecei a caminhar de verdade como um ser humano normal. Então eu entrei para dentro da religião pela precisão da minha saúde. Então eu não entrei na religião por nenhum tipo de vaidade, porque eu queria fazer parte do Candomblé e nem nada disso. Eu fui obrigatoriamente devido a problemas de saúde, ao qual os médicos não conseguiam
diagnosticar, entrar dentro da religião. E isso aconteceu muito novo. Entre 6 e 7 anos de idade, eu Mas comecei nessa a passar época, mal. então, o senhor não se iniciou, o senhor foi para o ritual do Bori. Exatamente, isso mesmo. E diante do ritual do Bori, o senhor já encontrou a resposta que a sua mãe precisava para a sua saúde. Exatamente, isso mesmo. Daí por diante, o Kleber foi viver uma vida de um menino normal. Tive uma adolescência normal, vivi a vida de uma criança também normal, até quando, por volta aí dos meus 20 e poucos anos, a coisa começou a ficar um pouco mais séria. Aí a religião começou a me dar uma resposta de que ela queria que realmente ingressasse nela e seguisse. Mas neste período, dos 7 anos aos 20 anos, o Kleber, ele ia ao candomblé, ele frequentava o candomblé, ele só passou pela religião, se curou e seguiu sua vida normalmente? Passei pela religião, me curei e segui minha vida normalmente. Não frequentava? Não frequentava o candomblé. Não era aquele frequentador ácido de ficar indo no candomblé, não. Como foi esse reencontro com a religião? Olha, esse reencontro foi um reencontro interessante, porque em realidade minha mãe estava procurando uma casa para tomar as obrigações dela, que é de sempre boa que foi, e como ela sempre quis o melhor pra gente, porque eu sou daquela seguinte opinião: se a nossa religião é boa pra gente, acho que ela pode ser boa para os nossos filhos também. Com certeza. E ela me falou isso na época, que a religião também seria boa para mim, e evitaria que eu fosse uma pessoa de má índole num determinado futuro, porque os búzios já tinham dito isso, que eu poderia estar tomando um outro caminho fora da religião e um outro caminho dentro da religião. Então foi um reencontro surpreendente e de cara meu coração assim se identificou. Eu fiquei muito feliz, me trouxe uma paz, até abandonei a minha adolescência para ingressar na religião. E realmente, desde que eu entrei na religião até os dias atuais, realmente eu tive uma mudança significativa de vida. O senhor se iniciou no ano de? 1999. 1999. E segundo uma pesquisa que nós fizemos, não foi tão glamurosa a iniciação para o senhor a nível de construção financeira. Diz que o senhor passou por necessidades, que o senhor acabou morando até mesmo na rua. O senhor poderia nos contar um pouquinho deste fato? Sim, com certeza. Em realidade, tive uma vida muito dificultosa, assim, até por cobrança religiosa. Isso acontece muito com as pessoas que vão se iniciar. Tive uma vida muito difícil mesmo, eu juntamente com a minha esposa e com os meus filhos. A gente foi até morador de rua. Passamos dificuldades assim que acho que talvez um ser humano normal não conseguiria se sobressair. E a fé? A fé em Ogum sempre foi muito grande. Nunca desisti do meu pai e hoje ele não desiste de mim. Então, mesmo quando tinha que dormir na rua com sua esposa e filhos, a sua fé não foi abalada? Não, nunca foi abalada. Nunca deixei que minha fé fosse pelo ralo, como muitas pessoas fazem. Pelo contrário, me apeguei nela. E Ogum, através de sinais, através de sonhos, e até algumas vezes conversando comigo mesmo, ele sempre me mostrava um sinal. Ele sempre falava que tinha um propósito de futuro para mim, para que eu não desistisse do que eu tinha como propósito religioso e propósito de vida. Então realmente eu tive uma vida muito dificultosa, para não falar extrema. Cheguei a ponto de não ter nada realmente, nem para comer, nem para nada. Nem para dar para as crianças. Nem para dar para as crianças. Então havia dias que a gente comia e havia até dias, para não falar semanas, que a gente nem se alimentava como uma refeição digna, ou pelo menos alguma coisa que suprisse a nossa fome. Então realmente a religião, ela me amparou quando eu mais precisei, porque foi essa palavra que o Senhor me disse, fé, que fez realmente com que a gente seguisse em frente e não desistisse da religiosidade do candomblé. Nessa época de dificuldades, o senhor encontrou alguma porta que lhe abriu dentro da religião, sem ser o seu axé? De pessoas que abraçaram a sua causa, abraçaram a sua dificuldade e lhe deram algum suporte? Sim, encontrei sim, e assim, isso eu falo independente de onde eu me iniciei. Realmente, quando eu passei um momento de muita dificuldade, muita dificuldade,
Realmente a casa que me abriu as portas é a casa do Eliashel Moiá, em Mongaguá, do Babalorixá Renato de Oiá. Ele foi que abriu as portas para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. E ali ele deu um entendimento do que é um ser humano, do que é um ser religioso, do que a religião pode mudar na vida de uma pessoa. E ali foi que eu encontrei realmente uma verdade, uma realidade, uma perspectiva de vida. Sim. Porque até então eu não tinha perspectiva de vida nenhuma, eu não tinha planejamento nenhum para dar para os meus filhos, eu não tinha uma noção de nada do que fazer sobre a minha vida. Eu era aquela bússola sem o ponteiro, eu era aquele náufrago no meio do mar, com sede, bebendo água do mar no desespero, né? E ali, nesta casa de Candomblé, que não só me acolheu, mas como também acolheu a minha família, foi que eu encontrei realmente uma dignidade e uma perspectiva de vida e, de fato, começou a transformar a minha vida. Então, o que eu subentendo é que, na verdade, o senhor se iniciou dentro do Candomblé e a imagem sacerdotal que o senhor trouxe com o senhor foi a do Pai Toninho de Xangô. Exatamente, isso. Mas, de repente, então, a casa do Babá Renato lhe serviu como uma imagem de um pai. Exatamente. De uma pessoa que dá diretriz a um filho que está perdido. Isso mesmo. Todo o direcionamento, todo o carinho, todo o acolhimento, né? Era aquela pessoa que vinha até a casa do filho, cuidava do filho pessoalmente, né? Dava todo o respaldo necessário que a gente precisava, levava para viajar com ele, passávamos finais de semana juntos e, de fato, isso aí fez com que eu, como pessoa, independente de ser Babalorixá hoje, eu como pessoa, tomasse como primordial para a minha vida o setor da família. Sempre priorizasse a família. E é o que eu procuro introduzir e ensinar para as pessoas do Candomblé, que a família é a base de tudo quando ela é bem construída. É difícil ser pai de família, Babalorixá, hétero dentro dessa religião? Olha, é um pouco difícil, digo até a todos os telespectadores que estão assistindo, que realmente por ser hétero, por ser pai de família, foi muito complicado a inserção sim dentro do Candomblé, por sofrer um certo preconceito, mas depois as pessoas foram se adaptando ao meu jeito e eu também fui me adaptando às pessoas. Então a gente hoje consegue ter uma convivência muito tranquila, eles não ultrapassam o meu limite, eu também não ultrapasso o limite deles. E de fato, você conciliar família, escola dos filhos, a vida espiritual dos filhos de santo, né, que não é fácil, a gente tem que estar ali no dia a dia, na administração, do acolhimento, da palavra, do carinho, não é fácil, a gente tem que se desdobrar, a gente realmente tem que ser um super-homem para poder estar administrando tudo isso e dando direcionamento para todas as pessoas, inclusive a nossa família carnal. Falando em família carnal, eu queria que o senhor definisse quem é Gabriela na sua vida. Olha, hoje conhecida como Iá Gabriela de Airá, Iá Quequerê da Casa Ogum. Gabriela é meu tudo. Gabriela é meu tudo, é meu porto seguro, é a pessoa que de fato, desde o meu princípio, foi uma das pouquíssimas pessoas, para não falar a única, que acreditou que a gente chegaria aqui, que a gente poderia chegar aqui. Uma mulher que passava os finais de semana dela na rua, ora catando papelão, ora entregando panfleto, para que minhas obrigações não faltassem nada, para que algum comesse do bom do melhor, para que algum tivesse uma roupa adequada, para que não faltasse nada para os meus filhos enquanto fui desempregado, enquanto eu não honrava meus compromissos. Então ela é aquela mulher que realmente é a base do homem, é aquela mulher que realmente é aquela árvore genealógica que monta e coordena toda a família para que todo mundo fique bem, né? Então a Gabriela para mim é tudo, é a pessoa mais importante da minha vida, sem sombra de dúvidas, porque muito do que eu sou hoje eu devo a essa mulher por todas as conquistas, porque ela guerreira, trabalhadora, trabalha até hoje, independente, não depende da vida espiritual que eu posso proporcionar para ela, sempre correu atrás dos seus objetivos, como sempre corre, e digna de uma pessoa de Airá, uma pessoa que faz tudo com integridade e com muito amor. Então realmente uma pessoa muito importante, não só para a minha vida material, mas na totalidade para a minha vida espiritual, porque ela está lá desde o início e desde tudo.
Esse foi um pouquinho do Pai Kleber de Ogum. Nós voltamos daqui a pouco para conhecer um pouquinho do sacerdote. Voltamos aqui com o nosso segundo bloco do programa Axé em Foco. Hoje estamos visitando a casa do Babalorixá Kleber de Ogum e batendo um papo gostoso, como é o perfil do nosso programa. Baba Kleber de Ogum, em que ano que o senhor se iniciou, que o senhor me disse? 1999. Quando o senhor veio tomar os seus 7 anos? Eu vim tomar meus 7 anos em 2010. São 11 anos da iniciação até chegar ao fechamento do ciclo dos 7 anos. O senhor foi acalentado, o senhor foi recebido em uma outra casa religiosa, mas, segundo os informes que o senhor nos passou, o senhor tomou sua obrigação de 1, 3 e 7 no Ilê-Axé do pai Toninho de Xangô, está correto? Nasci, né, nas mãos do pai Toninho de Xangô, tomei minha obrigação de 1 ano. Todo axé sempre tem algum desentendimento, na época a gente teve algum desentendimento, e eu, por achar falta de educação, peitar ou pleitear a opinião ou a predestinação de um mais velho, sim, até porque ele já tem um axé construído há muitos anos, e essa foi a educação que eu aprendi, inclusive no Ilê-Axé Bauru Araibona, que é na Barra Funda aqui de São Paulo, zona norte de São Paulo, que os mais velhos devem ser respeitados. Sim. E eu estava numa época da minha vida também um pouco muito difícil, e a gente, quando é novo de santo, passa muita coisa pela cabeça da gente. Então, para não ter problema, eu resolvi me afastar. E foi quando a casa de Pai Renato me abriu as portas, ao qual eu concluí com ele a minha obrigação de Odum Etá, né, que é a obrigação de 3 anos. Sim. E aí, depois acabei retornando ao meu axé de origem, concluindo os meus 7 anos. 2 7 anos em frente, o Babalorixá Kleber de Ogum, que nas redes sociais se tornou um ícone quando o assunto é candomblé. Como surgiu a ideia de ir para as redes sociais? Como foi essa inserção do pai Kleber nas redes sociais? A inserção nas redes sociais foi ideia do meu falecido tio Babalorixá Nelson de Oiá. Ele me ensinou muita coisa, não só religiosa, mas também pessoal. Como interagir com as pessoas, como conversar com as pessoas. Na época, finalzinho da década de 80 para a década de 90, essa coisa de um negro estar no meio da sociedade dos brancos, tinha uma certa separação aqui no Brasil ainda. Ele me ensinou como lidar com esses dois mundos, como interagir com todas as etnias, me preparou para esse futuro. E a partir do momento que a gente se deparou com essa coisa da rede social, que no meu caso começou com o falecido Orkut, ele falou que era uma boa exposição de ideias, né, que eu poderia agregar muitas pessoas, eu poderia trazer esperança, conforto, direcionamento através das redes sociais, que futuramente viria a se espalhar de uma forma meteórica. Então ele planejou isso, fez com que eu entrasse, isso foi pouco antes da morte dele, entrasse nas redes sociais e começasse a falar sobre a religião, mostrar um lado da religião, ao qual ainda era muito oculto, era muito restrito. As pessoas ficavam com um pouco de receio de falar, dialogar e expor determinados assuntos. Não é expor fundamentos, mas expor certas realidades que acho que o povo do candomblé, e não só quem não é do candomblé, tem direito de saber. Porque se todas as religiões expõem, têm seus livros, têm essas fundamentações colocadas para que todos os outros adeptos de outras religiões aprendem, por que nós do candomblé não podemos também fazer o mesmo? É claro, a gente não vai expor fundamentos, segredos que só cabe a nós, iniciados, saberem. Mas, porém, acho que dá para a gente dar uma dinâmica real da nossa religião para as pessoas saberem que o candomblé não é aquela coisa que pregaram, que é uma religião de demônios. Uma, que o candomblé não acredita em demônio. A gente não acredita nisso. A gente acredita em orixá, né, que é uma força ancestral da natureza. A gente acredita em paz, em amor, em união. O candomblé é uma religião que não tem guerra com ninguém.
as pessoas que implicaram com o candomblé e as pessoas que têm guerra com o candomblé gratuitamente. Então, a inserção nas redes sociais foi dada pelo meu tio. Ele que idealizou, montou os meus perfis, ao qual perduram até hoje. Houve alguma repressão das pessoas mais velhas quando o senhor começou a expor o candomblé mais claramente à sociedade leiga? Sim, houve sim. Muitos mais velhos contestaram algumas coisas, pleitearam algumas coisas, implicaram com muitas coisas, porque na realidade é um mundo ao qual as pessoas não estavam preparadas a se deparar. E tudo aquilo que é muito diferente o ser humano estranha. E quando ele estranha e não tem um entendimento real, ele critica. Cada um tem sua base de fundamento, cada um tem sua base de escolaridade, cada um tem sua base, né, de aprendizado com seus mestres. Então eu acho que ninguém aprende igual a ninguém. Tudo deve ser respeitado. Desde que não saia das tradições de hierarquia da nossa religião, tudo deve ser respeitado. Até as opiniões contrárias e as favoráveis. Mas teve uma certa resistência sim, e esses mesmos que tiveram uma certa resistência quando eu atingi a rede social, hoje são pessoas que compartilham, curtem e comentam as minhas coisas. Hoje somos excelentes amigos. Que bom. Babá Kleber, o senhor, durante alguns programas que o senhor fez, algumas inserções de assuntos abordados na internet, o senhor foi bastante rude na palavra. Por quê? Eu acho que é assim. Primeiramente, o candomblé ele precisava de um choque. Precisava de alguém fazer voltar e começar a prestar atenção que a nossa religião está perdendo terreno para outras denominações religiosas. Porque você vê que outras denominações religiosas, outros segmentos religiosos, a qual não vou citar aqui, né? Não é interessante para o nosso povo citar outras religiões como eles citam a gente. Digo que a gente perdeu espaço na mídia, a gente perdeu espaço enquanto pessoa, né? Porque a nossa religião tem que se entender, não se autodegladiar. A gente tem que somar, não se dividir e nem se subtrair. A gente tem que se juntar, a gente tem que, como está acontecendo nesse programa aqui agora, a gente tem que se unir, não se dividir em críticas de um irmão. Então eu fiz algumas colocações sim, peculiares, bem rudes, bem objetivas, para o povo do candomblé começar a prestar um pouquinho de atenção, que enquanto a gente não tomar uma direção, um direcionamento de união, de começar a se entender, de começar a se autoajudar, como outras religiões fazem, porque eles se ajudam, eles se beijam, eles se gostam, eles constroem templos, eles têm programas de televisão a rodo, enquanto o candomblé sobrevive de migalhas. A gente sobrevive de pleitear uma cadeira na Câmara, a gente sobrevive de terem que aprovar leis de sacrifícios ou não, enquanto outras religiões não têm que aprovar nada. Eles dominaram uma situação baseada na nossa ignorância. Então, em alguns programas que eu me expressei de uma forma muito rude, foi necessariamente para tentar chamar a atenção de alguns adeptos, não para a casa algum, não para o Pai Kleber, mas em sim para aquilo que ele faz na vida dele, para aquilo que ele pratica dentro do candomblé, fazendo uma pessoa mais consciente. Mas o senhor concorda comigo que é uma questão de ação e reação. Automaticamente, quando o senhor agiu desta forma, chamou a atenção para si das pessoas. E sim, a partir daí as pessoas começaram a lhe procurar. Porque o senhor fugiu do ortodoxo, né? E colocou o candomblé numa visão mais ampla e moderna. E as pessoas automaticamente começaram a lhe enxergar e a querer lhe conhecer. Como foi esse trâmite das redes sociais e do cara a cara com as pessoas? Uma pergunta muito interessante. Em realidade, a rede social, ela hoje é indispensável e muito importante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa inserção. Tem muitas pessoas que às vezes têm depressão, têm problemas, vai na rede social, desabafa, passa, concretiza. É uma válvula de escape para muitas pessoas hoje, como também uma forma de divulgação, até baseada em cima da sua pergunta. Em realidade, na rede social, eu sempre preguei algo que realmente eu pratico na minha vida
privada. Não é uma fantasia. Não é uma fantasia. Não é um produto que o senhor vende, uma imagem que quando as pessoas chegam aqui elas encontram outra. Na realidade não à toa a gente tem muitos seguidores, a gente tem muitos adeptos na nossa casa de axé, espalhadas pelo Brasil e até com filhos também no exterior, que realmente conhecem a idoneidade, conhecem a minha índole, e eu sou aquele tipo de pessoa que se eu não ajudar, eu não quero atrapalhar. Então as pessoas não acreditavam muito quando chegavam comigo no tete a tete, porque como pode uma pessoa pregar algo socialmente e conseguir executar isso no privado? Então ficou uma coisa de realmente aquilo que é mostrado é executado. E esse trâmite, eu tive que ter uma boa cabeça, uma boa administração, porque muitas pessoas começaram a procurar a gente porque viram que o candomblé era possível ser um pouco mais aberto sem divulgação de fundamento, para que as pessoas realmente tivessem noção daquilo que estão praticando, porque é um direito nosso do candomblé e das pessoas que nos procuram dar esse direito às pessoas do que elas estão fazendo, do que elas estão cantando, do que elas estão praticando dentro da nossa religião. Eu acho que a gente não pode privar as pessoas de chegarem até a religião do candomblé e não saberem o que estão fazendo, porque é uma religião complexa, é uma religião um pouco difícil, de muita fundamentação, é uma religião que a gente mexe com ancestralidade, a gente mexe com a vida das pessoas. Então, já que a gente mexe com a vida das pessoas, nada melhor do que deixar ela ciente do que ela está fazendo naquele templo religioso. Dubá Kleber, em outro programa que veicula-se na internet, também da religião, eu tive a oportunidade de assistir do apresentador e do babalorixá entrevistado, eles condenando axés em casa de aluguel. O que o senhor tem a dizer disso? Bom, mais uma pergunta muito inteligente e importante. Casa de aluguel e casa própria. Primeiramente, se você pegar os axés antigos, inclusive Salvador, e começar a ler as histórias de Opoafonjá, de Casa Branca praticamente o berço do candomblé, da onde originou todas as outras casas de culto, para quem estuda sabe disso, nenhuma casa começou com seu terreno próprio. Até porque naquela época vem de axés de escravos, né? Não foi uma terra assim conquistada. Muitos axés, muitas ialorixás e babalorixás famosos começaram com um quartinho, começaram no atendimento de um quartinho, começaram a raspar seus primeiros filhos dentro de um quartinho, para depois ter a expansão necessária de comprar a tua casa e plantar o que é necessário. Então, todo o axé, praticamente, que originou o candomblé brasileiro, vem de casa de aluguel. Então, se a casa de aluguel está errada, então todos os axés estarão errados. Porque, na realidade, é muito difícil uma pessoa que realmente começou a sua vida espiritual com a tua casa própria. Então, muitas pessoas consagradas davam seus caboclos, davam seus orixás, davam seus exus na casa de aluguel. E nem por isso foram condenados. Então, discordando desses babalorixás, desses sacerdotes, que inclusive começaram com uma casa de aluguel, tá? Também começaram com uma casa de aluguel e depois agregaram os seus axés assentados, e hoje são pessoas renomadas e bem-sucedidas. Muito axé começou na casa de aluguel, só que muitos poucos divulgam. Qual a sua opinião do Iaô Pai de Santo? Em realidade é uma coisa que está se perdendo dentro da nossa religião, porque isso vai da educação religiosa. Inclusive vocês que estão assistindo esse programa maravilhoso, prestem atenção, babalorixás, ialorixás, equedes, ogãs e todos os tipos de adeptos. Temos que reeducar o nosso povo. E a educação é você aí que é babalorixá e ialorixá. Reeduque seu filho. Mostre para o seu filho que não é vergonha nenhum, demérito nenhum, ele usar o mocan, o ecan dele, andar com os pés descalços, andar com a roupa de ração dele branca, porque o Iaô veste branco, do 0 aos 7 anos dele. Tá? Para que aí sim ele se torne um egbon, ou algum outro cargo, pode ser babalorixá, ialorixá, ou qualquer outro cargo, porque a gente tem uma variedade vasta de cargos dentro do candomblé. Eu acho que a educação na nossa religião tem que ser um pouco mais forte. Mas não uma educação ao qual a gente agride o filho, ao qual a gente agride o filho com palavras, que a gente humilha a pessoa, que a gente impõe, tem uma imposição. É possível que você tenha uma educação e uma base religiosa através de repassar fundamentos importantes que não podem faltar no Iaô, educar o seu Iaô, trazer o filho para você.
o filho ele precisa te respeitar e não ter medo. A partir do momento que as pessoas têm medo da gente, elas perdem o respeito. Então, a partir do momento que você negligencia fundamento, não precisa ser algo grandioso, mas pelo menos o ABCD, o Iaô precisa saber. Ele precisa aprender conforme a idade dele também. Não adianta o Iaô querer saber uma fundamentação de 7 anos, sendo que ele tem 1, ele não vai poder praticar. E vai ser infeliz em fazer um fundamento, porque não tem validade. Ele não está dentro e adequado àquilo que ele aprendeu. No candomblé, é o que eu costumo dizer, eu acho que essa frase o senhor também já ouviu, tempo e antiguidade é posto. Então o tempo para a gente é muito importante. Só que tudo dentro do seu tempo. Sobre o Iaô Pai de Santo, em realidade é aquele cara que não tem uma educação adequada, é aquele cara que tem o espelho do fio de conta, do glamour do torso, do glamour da roupa de rechilieu, né, de dobrar o couro, de entrar dentro de uma casa de candomblé e ser notado. Isso eu costumo dizer que é uma frustração pessoal daquela pessoa, né, porque o sacerdote não deu uma educação adequada, não chegou junto, não explicou, não orientou que aquela pessoa precisa de um tempo hábil para poder executar certas funções. E a partir do momento que a pessoa não tem uma educação adequada, ela começa a seguir a educação dela. Mas o senhor concorda comigo em uma pesquisa feita pelo nosso programa e até mesmo de estudos pessoais aqui deste apresentador, que hoje os mais renomados babalorixás, eles abriram suas casas Iaôs? Concordo. Uma pergunta totalmente interessante e eu vou me expor aqui da melhor maneira possível para que seja bem claro. Muitos babalorixás que fizeram história, né? A gente não está aqui para citar um ou outro, muitos babalorixás abriram suas casas Iaôs. E depois os mesmos... Os mais renomados de São exatamente, Paulo, os mais renomados abriram suas casas Iaôs. Tem gente que raspou o primeiro Iaô com 1 ano de Santo Tomás. Gente renomada mesmo. Então você vê que já é uma cultura que já vem vindo lá de trás, de tempos atrás. O senhor não acha que é antagônico hoje as pessoas apontarem o dedo para o Iaô que teve a sorte ou tem a sorte de ter seguidores, pessoas que confiam nelas e dizerem que está errado, como falam da casa de aluguel que está errada, se eles fizeram iguais lá atrás? De pleno acordo. Eu acho que a partir do momento que já foi feito, e a pessoa obteve um sucesso, a pessoa teve um progresso, fica meio complicado as pessoas de hoje quererem criticar aquilo que já vem feito. Vou fazer a minha pergunta. Sim. Se nesta casa, neste axé amanhã, acontecer de um filho seu Iaô ter o destino traçado para ser Ialorixá ou Babalorixá e tiver um Iaô para fazer, o senhor vai deixar de fazer junto com o seu filho? Olha, aqui nesta casa não. Aqui nesta casa é tudo dentro do tempo correto. Aqui eu ainda sigo essa hierarquia, eu aprendi isso, é o que me funciona. Então, filhos meus, né, com pouca idade de santo, para poder estar abrindo uma casa, para poder estar tocando uma casa que seja de queto, candomblé, com fundamento assentado, isso não é permitido. Se ele for tocar uma umbanda, qualquer coisa deste tipo, é uma outra situação. Agora, eu realmente repasso, mesmo com predestinação de Babalorixá e Ialorixá, eu pegar na mão dele, na navalha dele, para fazer um Iaô, eu, Pai Kleber Dogum, não autorizo, porque não foi o que eu aprendi. Entendi. Pai Kleber, ao entrar aqui, nós percebemos que Ogum é o forte desta casa. Com certeza, sempre. A entrada nós temos um Ibá de Ogum, acima da sua cadeira nós temos um Ibá de Ogum. De que axé provém essa fundamentação? Dos estudos do Babalorixá Kleber ou da sequência de axé a qual ele pertence? Na realidade, tudo que é feito nesta casa é fruto do meu conhecimento e fruto dos meus estudos. Em realidade, eu fui uma pessoa que sempre corri muito atrás dos meus objetivos. Hoje tenho contato com inúmeras pessoas de axé. Tem pessoas que eu conheço do Cantuá, tem pessoas que eu conheço da Casa de Oxumaré, tem pessoas que eu conheço do Opoafonjá, Bogum, Bate-Folha, vários axés. Raiz mesmo, pessoas que eu conheço também do Muritiba, muitos conheço do Muritiba. Então, em realidade, não é uma sequência do axé ao qual eu pertenço, mas
Em maioria, é muita coisa do axé que eu pertenço, até porque a gente tem que ter uma raiz, a gente tem que ter um direcionamento. Então a gente segue aquilo que a gente aprendeu. Mas muitas coisas é fruto do meu estudo, porque você pode ter uma raiz, você pode ter um segmento religioso, mas você também, durante a tua vida religiosa, você adquire o teu tempero, você adquire a tua mão. E isso nenhum babalorixá e alorixá fogem disso. É normal a gente ter uma sequência do nosso axé, a gente seguir a hierarquia do nosso axé, mas a gente também ter o nosso tempero pessoal, que aí condiz ter o nosso axé. Como a gente tem axés famosíssimos, com o nome dos bairros ao qual eles residem. Não é isso? Sim. Então, a partir do momento que aquela pessoa denominou aquele axé com o nome daquele bairro ou com o nome da cidade que ele reside, ele já se desmembrou. Ele está seguindo uma sequência que ele criou. Ele segue o axé dele, mas com o tempero dele. Então, muito do que tem nessa casa de axé vem dos meus estudos, vem dos mais velhos ao qual eu tive contato e o prazer de conviver nesta vida, alguns em memória, falecidos, e outros ainda vivos, que fazem parte do meu dia a dia. O senhor é um deles. Pai Kleber, eu vou ser mais enfático. O axé Casa do Ogum, ele hoje, ele é um axé que traz a personalidade e o conhecimento do Pai Kleber, ou ele é uma sequência do axé Obauru e axé Oxumaré? Na realidade, vou falar que é um pouco dos dois, né? Muita coisa trouxe de segmento de Axé Obauru Airaibona, né? Babalorixá Toninho de Xangô, e por consequência do meu avô PC de Oxumaré, meu avô realmente, de fato. Mas muita coisa realmente sim vem do Pai Kleber, vem da minha personalidade, vem da minha grande caminhada, vem dos estudos que eu venho fazendo durante todos esses anos, porque eu sou uma pessoa estudiosa. Eu acho que não é vergonha nenhuma você tomar uma palavra com o babalorixá, você ir para um outro jogo. Antigamente essa prática era normal e comum, hoje se cria um atrito, porque eles dizem que você jogar com outro babalorixá e você trair seu babalorixá. Sim. E não é isso. A palavra de Ifá, ela é única para todos. Intuição. Intuição, na realidade, é talento. É talento, porque a intuição é algo que nasce com o indivíduo. Isso não é uma coisa que é imposta pra gente. Porque é muito interessante a gente ter muitos sacerdotes que realmente não têm uma determinada intuição. E ter outros que têm uma intuição apurada e aliam isso ao talento. Intuição é coração, é humildade, é coragem, é rapidez de raciocínio, é improviso se necessário for. Intuição e orô. Intuição e orô é aquele momento mágico que você está ali sacralizando a vida de uma pessoa, sacralizando uma obrigação, e vem o orixá e fala para você: eu não quero isso, eu quero aquilo. Imediatamente você tem a capacidade de entender aquilo que o orixá passou para você e você colocar na vida da pessoa ou até dentro da obrigação para uma casa. Mas o senhor não acha arriscado uma pessoa achar ou pressupor que o orixá está falando com ela e fazer o que lhe der na telha e de repente estragar uma vida? Com certeza. É bem complicado. É aí que vem a questão do dom. É aí que vem a questão do dom. Porque candomblé é o quê? Consequência e sequência. O candomblé não é aquela religião que hoje você que vai entrar no candomblé, você que está para adentrar o candomblé ou dar continuidade para suas obrigações, é isso que eu falo. Preste muito atenção. Porque a raiz ela tem que ter uma continuidade. A partir do momento que você começa a cortar essa raiz, você não segue. Você não tem seguimento. Então, respondendo a tua pergunta, a partir do momento que você não tem um dom, a partir do momento que você está acostumado a fazer as coisas e de repente não ter sucesso ou ficar pela metade, a intuição até pode falar com você, mas é melhor ter a segurança de consultar alguém mais velho, de perguntar para alguém mais velho, para que você que vai fazer uma fundamentação tenha segurança para que aquela vida tenha sucesso, porque o sucesso do babalorixá não é só a mídia aparecer nas redes sociais ou qualquer coisa desse tipo. O real sucesso de um babalorixá é a quantidade de filhos que ele tem, a quantidade de filhos bem resolvidos, sentimentalmente, emocionalmente e financeiramente. A partir do momento que você adentra uma casa de candomblé, ao qual você se depara com essas situações de vida, realmente aquele axé é confiável. Babá Kleber, não sei se o senhor acompanhou o nosso último programa, penúltimo aliás, nós falamos sobre transexualidade
dentro do candomblé. Acompanhei sim, muito bom. Falamos sobre cargos no candomblé. Ocorre-me que nos passaram a informação que aqui no Axé Casa do Ogum, uma transexual saiu de EQED. É fato isso? Olha, em realidade, isso é um mito, né? Até porque oboró, oboró, iabá, iabá, homem, homem, mulher, mulher. E na realidade isso não ocorre de maneira nenhuma. A pessoa em realidade teve o posto de Ogã porque, né, Ogã não dorme de orixá, Ogã nasce acordado. Então, em realidade, isso é um mito, não condiz com a realidade, e a pessoa foi confirmada, que nosso axé é confirmação, foi confirmada de Ogã. Mas ela saiu no barracão com roupas femininas? Em realidade, é aquilo que eu digo, era uma pessoa muito afeminada, né? Nem parecia que era em realidade um homem, e na realidade ela saiu para a roda de candomblé transvestida femininamente. O senhor respeitou a condição de exatamente, transexual. não discriminei, não fiz uma imposição, eu respeitei a sexualidade da pessoa, porém no quarto de santo foi toda a fundamentação feita para o Ogã. E na sala ela tomou cargo de Ogã? Exatamente. Entendi. Bom, meus queridos, esse papo gostoso continua daqui a pouco no nosso terceiro bloco. Não saia daí. Voltamos com o nosso terceiro bloco do programa Axé em Foco. Espero que vocês estejam gostando. Hoje nós estamos aqui visitando o Babalorixá Kleber do Ogum. Quero continuar agradecendo a todos vocês que têm visualizado a nossa programação e dizer para vocês da importância que é se inscrever em nosso canal. Babalorixá Kleber de Ogum. Vamos mais uma vez voltar a um fato isolado da sua vida, que chegou ao nosso conhecimento, e como estamos aqui desvendando um pouquinho da sua pessoa, gostaria que o senhor nos explicasse. O senhor tomou obrigação no ano de 2010 como Babalorixá Toninho de Xangô, correto? Por que o senhor recebeu balaio de axé e foi sentado por outro Babalorixá na sua casa? Em realidade, é bem claramente que eu falo isso, ao qual foi cobrado um valor absurdo e exorbitante, ao qual não teria condição de arcar com isso. Mais uma vez tive algumas divergências, que é uma coisa absolutamente normal de qualquer pessoa de axé, sim, de qualquer ser humano, a gente ter divergências. E por eu não ter um valor que foi me cobrado, né, um determinado valor, eu resolvi dar seguimento à minha vida religiosa, né, e calhou de eu ter encontrado essa pessoa muito importante também na minha vida religiosa, muito maravilhosa, que concluiu tudo aquilo que eu precisava para poder tocar uma vida religiosa como o Babalorixá. Jefferson de Oxoguian, um dos primeiros filhos e um dos primeiros Oxoguians de Mãe Juju de Muritiba. Então o senhor não concorda das pessoas que tomam apenas seus 7 anos e já abrem suas casas sem um respaldo de terem sido assistidas por um Babalorixá? Não, em realidade não. Em realidade eu acho que tudo deve ser feito de uma forma correta. Como eu fiz, acho que outras pessoas também devem fazer. Procurar realmente ver se você tem aptidão para aquilo que você está fazendo, executando, até porque o candomblé é uma religião que mexe com vidas, é uma religião que mexe com o caminho das pessoas, mexe com o emocional, mexe com o financeiro, mexe e abrange com tudo numa totalidade. Então, a partir do momento que você não faz o correto para você ser reconhecido dentro daquilo que você vai fazer para as pessoas, eu acho que a partir você vai colocar a mão em muitas coisas e muitas coisas podem vir se complicar, porque eu acho que precisa do reconhecimento do sagrado. Então, enquanto eu não estive apto a ter o reconhecimento do sagrado, eu preferi não mexer com as pessoas. Entendi. Baba Kleber, nós temos aqui uma situação de despontamento, como nós já falamos antes, nas redes sociais, né? Inclusive eu particularmente acho que Baba Diego de Odé, o senhor, tem trazido uma nova visão do candomblé para as pessoas que já são até mesmo iniciadas ou as que estão por se iniciar. Perfeitamente. Vendas de apostilas pela internet, o que o senhor acha? Eu acho que desde que se preserve
a fundamentação, que é o iló, o segredo, que é o de Roncó, de você ter que ir lá na casa de candomblé, você tomar o seu banho gelado, você vestir o seu branco, você aprender como nossos ancestrais aprenderam, desde que não se coloque esse tipo de situação. Eu acho que você aprender a linguística da religião, de repente como você se veste, de repente uma comida para teu santo, isto eu sou adepto, isto eu acho perfeitamente normal. Agora, venda de apostila com segredos aos quais eu, o senhor e outros adeptos passam anos para poder adquirir esse conhecimento, eu acho totalmente errôneo. Entendi. Eu particularmente também acho totalmente errôneo. Baba Kleber Diogo, quais são as visualizações para o futuro? As visualizações para o futuro, eu como pessoa, primeiramente vou me expor assim, melhorar sempre, não só como sacerdote, mas também como ser humano. Nós temos defeitos, a gente é passível de erros, de acertos também, mas o importante é a gente se aprimorar, a gente também crescer como ser humano. A gente crescendo como ser humano, a gente cresce para o nosso orixá. Dentro do candomblé é continuar fazendo esse trabalho, mantendo essa regularidade, trazendo informação para as pessoas, não como uma verdade absoluta, mas para que pelo menos as pessoas tenham uma ideia do que é a religião do candomblé, que não é mais aquela religião que que a gente mata, sacrifica 50 bodes, faz sacrifício humano como outros segmentos religiosos postulam nós ainda, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo como uma religião do mal. O mal está dentro de cada um. O mal está dentro de cada um. Aí cabe às pessoas terem as suas interpretações do bem e do mal. Então, todo segmento de vida, todo segmento religioso, ele tem um lado bom e tem um lado ruim. Tudo no mundo, para o bem precisar existir, precisa ter o mal. Para o mal existir, precisa ter o bem. Tudo é o sim e tudo é o não. Tudo é o preto e tudo é o branco. Tudo sempre tem os dois lados da situação. Então, o nosso lado é mostrar o candomblé de uma forma mais didática, objetiva, clara, para que as pessoas entendam que é uma religião que pode ser seguida assim, e que todo sacrifício que é desprendido e feito por ela, você tendo uma educação religiosa boa, uma família de santo boa, um babalorixá ou uma ialorixá boa, é possível que você consiga praticar o candomblé com paz e tranquilidade. O que eu visualizo para o futuro é que realmente mais pessoas de candomblé tenham mais lucidez, saibam mais o que estão fazendo e que pessoas como nós comecem a se entender antes de se degladiar em rede social e antes de ficarem brigando por uma causa que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Dinheiro no candomblé. O viu metal, né? O dinheiro é importante para tudo dentro do candomblé. Até porque as obrigações são custosas, são várias pessoas envolvidas, uma casa de candomblé é muita água, é muita luz que se desprende, é uma manutenção diária que a gente tem que fazer e mensal também. Às vezes muitos produtos vêm da África, às vezes a gente não encontra aqui no Brasil, se bem que uma grande variedade de produtos a gente já encontra aqui no mercado brasileiro, mas tem outros produtos que realmente são caros e a gente fica à mercê desse mercado. Então eu acho que assim, não é uma religião barata, porém a gente não precisa inflacionar a religião. Há situações que a gente pode ser um pouco mais maleável para que a pessoa consiga entrar, praticar o seu culto e manter. Eu acho que não precisa cobrar uma obrigação exorbitante, né, de uma pessoa, sendo que tem como a gente fazer uma obrigação para uma pessoa para uma condição melhor. Eu acho que o dinheiro no candomblé não é tudo, porque muita gente aí no passado, até com alguns mais velhos, foram benzidos, se curaram com quase nada. Às vezes com uma folha, com um copo d'água, com uma vela, um ovo passado no corpo, sem nenhum tipo de cobrança. Hoje o mercado do candomblé está muito inflacionário, porque uma grande gama de pessoas fazem do candomblé uma profissão. Há pessoas que sobrevivem no candomblé como eu, porque fomos predestinados e a procura é muito grande, não tem como a gente ter uma ocupação externa. Quando a procura não é grande, eu acho que o babalorixá ou a ialorixá, ela pode ter sim uma profissão à parte. Então eu acho que o dinheiro não é tudo. Ele é necessário sim, mas não é tudo dentro do candomblé. Eu acho que a religião do candomblé poderia ser um pouquinho menos inflacionada na questão de cuidar das pessoas, porque a maioria das pessoas que nos procuram são pessoas sem condição social para poder cuidar do seu orixá. Como o senhor encara
a ingratidão. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Eu li um post alguns dias atrás de uma ex-adepta desta casa falando muito mal do senhor. Como é que o senhor lidar com isso? Bom, é uma questão que a ingratidão atinge, acho que praticamente 75% a 80% dos candombecistas, né? 99%. 99%. Então vamos ficar com os 99%. São situações que a gente, infelizmente, está sujeito a acontecer. Sobre a pessoa em questão, nunca desejei o mal dela, nunca falei mal dela, nunca mencionei nada a respeito da pessoa. Alguns ataques foram expostos, sim, gratuitamente, porque quem me acompanha diariamente sabe que eu sou uma pessoa de índole a levar informação, a não criticar nem nada nem ninguém. Nem porque às vezes eu passei dentro de uma casa de axé ou de repente não foi favorável para mim ou não serviu para mim, eu saí criticando. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Eu acho que no quesito ingratidão, o candomblé é muito complicado, porque você perde noite de sono. Eu não digo perder, eu vou dar um outro termo. A gente ganha, porque tudo que é feito por orixá, a gente ganha. E o orixá ele mostra e prova pra gente no nosso dia a dia que a gente ganhou. A gente não é dono de uma verdade e a gente não está aqui na condição de ser dono de uma verdade única. Porém, o orixá sabe quem é de verdade e quem é de mentira. E uma casa de candomblé ela só pode ter uma boa continuidade, um bom crescimento, a partir do momento que você está correto com o sagrado. Sobre essa coisa de as pessoas saírem de uma casa de candomblé, como aconteceu na nossa e como acontece em outras, e ter ataques e falar mal, é uma coisa absolutamente ninguém está livre. A única questão é que as pessoas devem avaliar. Elas têm orixá, nós também temos. Hoje as pessoas nos criticam, mas amanhã esses mesmos também podem ser criticados. A questão é qual estrutura essa pessoa vai ter para passar essas críticas. Porque o candomblé, aquele que não está preparado para passar críticas, ele não está preparado para frequentar o candomblé, que infelizmente tem esse lado da nossa religião. E é como eu costumo dizer, se não fosse uma árvore que desse frutos, ela não seria predejada. Babá Kleber, existe dentro da nossa religião uma diáspora de donos da verdade. Sim, concordo. Em cima disso, eu lhe pergunto, o senhor é dono de uma verdade? Na realidade, não. Eu sou dono da minha verdade, mas a minha verdade eu pratico para a minha vida privada, pessoal. Eu entendo a verdade de todo mundo e aprendo com elas. Trago para a minha vida, transformo a minha vida para que eu tenha vários conceitos. Porque diariamente são muitas pessoas que procuram a gente via rede social, via telefone e outros meios de comunicação para serem atendidos e se obrigacionarem. Então eu preciso ter uma base de conceitos. Eu não posso ter um conceito único. Porque a partir do momento que eu me tranco num conceito único, eu vou criar uma verdade única, eu vou criar muitas outras coisas unicamente. Então, aquilo que é dentro desta casa é de conceito desta casa. Deve ser seguido dentro do conceito desta casa. Porém, sempre deixando vários outros conceitos para que o filho interaja, converse, dialogue de repente para uma melhora, não só do sacerdote, como a evolução da casa também, porque as opiniões são importantes. De repente a gente pode não estar enxergando determinadas situações e os filhos e as pessoas que nos acompanham podem dar uma opinião, pode agregar para uma melhora. Então, ser dono de uma verdade única hoje é burrice. Nós estamos numa era globalizada, ao qual várias nações se entendem, se interagem através do meio social, através da famosa internet. Então não tem como a gente ser dono de uma verdade única. Aquele que contesta e pleiteia uma verdade única, ele está totalmente equivocado. Eu acho que a pessoa tem que ser aberta a outros conceitos. Certo ou errado, não tem problema. Desde que a pessoa esteja apta a ouvir e a entender, ela vai aprender com o certo e ela vai aprender com o errado. Vaidade e ego. E eu costumo dizer que é o maior orixá da nossa religião, porque uma grande maioria se perde no ego e na vaidade. Uma vaidade de conseguir um cargo dentro do candomblé, de vestir uma roupa mais vistosa, de vestir um fio de conta mais vistoso, de saber cantigas, cantar idem cantigas. Só que o problema da vaidade é que ela não reflete na vida pessoal das pessoas que praticam esse tipo de vaidade. Porque a vaidade ela é um câncer. Ela acaba contaminando a pessoa, ela acaba vivendo para aquele ego único, inflamado,
e não acaba olhando os detalhes necessários que ela precisa para a vida dela caminhar. Resumidamente, a pessoa acaba ficando estacionada, acaba ficando parada com esse vislumbre, porque dentro do orixá a gente tem que ter muita humildade. A partir do momento que a gente não tem muita humildade perante as forças da natureza, é como eu costumo dizer, 2 passos na frente do orixá são 10 para trás. Então o ego e a vaidade, infelizmente, são os maiores orixás da nossa religião, porque as pessoas cultuam muito mais o ego e a vaidade, às vezes, do que o seu próprio santo. Oxum é Oxum, Iemanjá é Iemanjá, Ogum é Ogum, ou o senhor é adepto dos caminhos de qualidades dos orixás? Muito importante esse DNA, sim, muito importante o caminho de qualidade. Eu cultuo o orixá, sim, como único, porém com os caminhos. Até porque Iemanjá teve relações amorosas, ela teve um esposo, ela teve filhos, ela teve uma vida. E cada fase da vida dela, como exemplo aqui, ela teve um nome, ela teve uma denominação. Em cada região, ela tem um culto diferente, ela tem uma comida diferente, ela tem uma indumentária e uma vestimenta diferente. O que origina a qualidade? O que vem a ser qualidade de orixá? É nada mais que o encontro das forças da natureza. É isso que dá a qualidade de orixá. O encontro do mar com a terra, da terra com o ar, do ar com os ventos e assim por diante. Então, em realidade, eu sou adepto, sim, de realmente você pegar um filho, ver um caminho para o filho e dentro daquele caminho trabalhar aquela pessoa. Eu acho que fica, além de uma coisa muito mais individual, fica muito mais fácil de você chegar nas qualidades e defeitos daquele filho de santo, do que você cultuar o orixá numa totalidade. Você fica com uma coisa única. A gente acabou de falar de conceito. Você fica com um conceito único. Então eu respeito muitos mais velhos, os nossos agbás, que vieram com essa tese da qualidade. Eu sou defensor da qualidade do orixá. Pai Kleber, hoje, como o senhor disse no primeiro quadro desse programa, nós temos dentro das nossas casas advogados, médicos, engenheiros, pessoas graduadas, Perfeito. Pessoas de dinheiro, pessoas com a cultura mais elevada. Essas se diferenciam daqueles que são faxineiros, daqueles que são garis. Essas pessoas, elas devem ir para a cozinha limpar bichos, elas devem ir para o fogão fazer axé, elas devem arriar o prato do ebó e dar na mão do babalorixá ou ialorixá, ou por causa da graduação elas têm um diferencial dentro da casa de candomblé? Muito pelo contrário. Elas precisam fazer tudo isso que o senhor mencionou agora, tão quanto as pessoas humildes, que muitas vezes perdem noite de sono, perdem trabalho, perdem emprego, não tem dinheiro disponível para pegar uma condução para vir para a casa de axé e estão sempre na função, estão sempre ajudando, estão sempre interagindo. Então quem tem uma condição melhor, obviamente, vai ter um pouco menos de problema do que essas pessoas. Então, teoricamente, elas também devem até se doar muito mais do que essas pessoas que realmente fazem o candomblé, que são as pessoas mais humildes. Então elas devem interagir sim, devem limpar seus frangos, devem tomar seus banhos gelados, devem também ficar de joelhos igual às demais pessoas, para até que eles aprendam outros valores de vida. Porque tem muitas pessoas bem de vida que não conhecem valores abaixo daquela qualidade de vida que eles levam. Então o candomblé é fantástico por isso. Ele ensina uma base para a gente que vem de baixo até o mais alto grau de hierarquia. Então eu sou adepto da pessoa que tem condição elevada, não só profissionalmente, mas também financeiramente, ajude e interaja de fato dentro de uma casa de candomblé, tão quanto as pessoas humildes. Aqui acontece dessa forma? Com certeza. Aqui não só acontece, como são as primeiras pessoas a se apresentarem para os Oroços. Todos com seus carros, com as suas esposas ou maridos, com as suas vidas resolvidas, com as suas casas, com os seus apartamentos, pessoas que trabalham dentro de grandes empresas, grandes multinacionais, são pessoas que no dia a dia do candomblé estão lá suja, estão lá limpando o banheiro, estão lá tomando seus banhos, estão lá dormindo 3, 4, 5, até uma semana dentro da casa de axé, ou até me acompanhando em viagens pelo Brasil para cuidar de obrigações. Aqui é uma regra. Entendi. Pai Kleber do Ogum, você acha que o candomblé se corrompeu? Sim. Por quê? Na minha opinião, sim.
Hoje é muito complicado, é um tema complicado, é uma pergunta complicada, porque a gente tem muita gente aí, e a gente não está aqui na condição de ser dono de uma verdade absoluta grande, que hoje, por um caso de um dinheiro a mais, senta uma pessoa que tem 1 ano, abre casa de IAU, dá direito para as pessoas sem ao menos raspar a cabeça. Então isso é uma comprovação de, vamos dizer assim, corrupção. Não tem outra palavra para mencionar referente a isso. Porque eu creio que assim, é um dinheiro doente. Porque um dinheiro que aquela pessoa vai pegar, não vai ficar com ele, não consegue administrar, porque quantos babalogistas ricos nós temos? Não temos. Não temos. Se pegar alguns outros perto de outras religiões, sim, é irrelevante. Temos milionários. É irrelevante. Nós temos pessoas que enriqueceram enganando as pessoas. Exatamente. É essa que é a questão. Porém, hoje sofrem de doenças misteriosas, incuráveis, problemas gravíssimos em famílias que não têm resolução, perdem pessoas assim, aleatoriamente, esporadicamente. Isso não é axé, isso é um contra-axé. Eu creio que isso são as forças da natureza respondendo. Não era para você ter feito isso. Não era para você ter aplicado isso. Não era para você ter praticado isso. Voltamos à teoria dos donos da verdade. Exatamente. Centralizam, focam aquilo como uma verdade absoluta e única. Uma verdade que, inclusive, vai conquistando cada vez menos adeptos. Igrejas e candomblé. Há uma guerra hoje no Brasil? Declarada. O que o senhor pensa? E não é só hoje. Isso já vem acontecendo há alguns anos, porque infelizmente a instituição religiosa denominada igreja, inclusive a maioria dessas igrejas eletrônicas, religiões criadas há 20 anos atrás, aí 25 anos no máximo, contra uma religião que tem mais de 9.000 anos, uma ancestralidade enorme, arcaica, vem desde os primórdios da humanidade. É isso que as pessoas não entendem, por isso que a gente ainda faz sacrifícios arcaicos, a gente faz consultas com instrumentos arcaicos, porque é uma religião tradicionalista de ancestralidade. E no quesito candomblé e igreja, é aquilo que eu sempre falei e volto a frisar. Eles perseguem a gente não persegue eles. A gente não acredita no demônio deles. A gente pode ter um Deus em comum, mas a gente não acredita no demônio deles. O demônio deles não existe pra gente. Não adianta hoje ele chegar e culpar que Exu é o demônio, que Exu é o diabo. Senhores que gostam de estudar, senhores letrados, a palavra Exu significa esfera, aquilo que não tem início, aquilo que não tem fim. Continuidade. Tanto é que é formado por um círculo. É isso que Exu nos representa. É um mensageiro, é aquele que está sempre fazendo a roda da vida girar. A evolução. E eu fico muito triste, enquanto a gente prega nosso culto, a gente tem as nossas responsabilidades que não são fáceis, são até muito mais do que a deles, porque a gente realmente se responsabiliza por vidas, coisas que eles não fazem. Eles pregam uma situação de palavra e as pessoas seguem apenas aquilo, e não saem daquilo, não passa daquilo. O candomblé é uma religião que cada dia você se redescobre, cada dia você tem uma evolução. Você ler aquele livro de capa preta, aquela é a verdade única. Não tem o que evoluir dentro daquilo. O senhor se espelhou em alguém para ser o sacerdote? Porque o senhor é um menino dentro da religião. Apesar de termos quase a mesma idade, meus cabelos brancos, sim. Eles diferem bastante. Com certeza, a gente. O senhor se espelhou em alguém? Olha, honestamente, sim, me espelhei em algumas pessoas, Uma das principais pessoas a qual eu me espelhei foi o Walter de Logomedé, pela dinâmica de um bom jogo que ele tem, pela dinâmica de tratar as pessoas há muitos anos atrás, já com uma educação diferenciada, de a gente ver um representante nosso nos programas de TV, único, quase que pioneiro dentro da televisão brasileira. Então esse para mim foi um grande espelho. Eu sempre me espelhei muito nesse senhor, porque é um homem que já vive nesse meio social dentro da religião há muitos anos, e isso me encantou. No tratamento com as pessoas, não só no tete-a-tete, mas também com as pessoas, com as celebridades. Então eu tive ele como uma grande
inspiração, como também o senhor Valdomiro de Xangô, um negro que alcançou uma alta posição dentro do candomblé, o senhor Bobó, pessoas que deixaram as suas marcas registradas para todo sempre. A cada era que passar, o nome deles vão ser lembrados. Então são pessoas assim que eu sempre observei, sempre tive assim, eu sempre fui fã. Houve dificuldade em ser negro, hétero e novo para ser babalorixá? Extremamente. Até hoje tem, né? Até hoje tem. Porque o hétero, ele difere o que do homo? O hétero, ele tem uma outra cabeça, ele tem uma outra situação. E não é todo papo que um hétero vai conversar com um homossexual. O homossexual, ele tem um mundo dele à parte, ele tem uma maneira de se vestir, de linguajar, de tratamento com as pessoas. E o hétero, ele tem um outro tipo de raciocínio. O que às vezes acaba gerando um choque. Não desrespeito. Não desrespeito. E isso, da minha parte, nunca, graças a todos os orixás, eu desrespeitei qualquer ser humano por classe social, econômica, etnia ou sexualidade. Aqui tem homos iniciados? Tem. Tem. A gente se dá muito bem. São pessoas extremamente responsáveis, pessoas cumpridoras dos seus deveres, e a gente nunca teve nenhum incidente e nunca tivemos nenhum problema por falta de desrespeito por parte dessas pessoas. Pelo contrário. Ser negro ajudou ou atrapalhou ser babalorixá? O negro, digamos assim, que o negro está na religião dele. Sim. Mas não, é uma forma... o engraçado é o negro ter problema dentro da religião dele. Sim. Né? O qual foi trazido pelos negros. Tive inúmeros problemas porque um status dentro da nossa religião, não só da nossa religião, mas na vida social, seja um gerente de empresa, seja um gerente de uma multinacional, seja um professor, seja um doutorado, seja um advogado, a gente sofre discriminação, a gente sofre perseguição. Então hoje é uma dificuldade muito menos, porque hoje as pessoas me conhecem, mas há um tempo atrás era muito mais dificultoso. Então sofri dificuldades extremas por ser negro, mas amo minha cor e não é raça. Raça quem tem é cachorro. Nós somos da cor negra. E ser novo? Ser novo também, porque os antigos acham que o conhecimento e a sabedoria só pode ser desprendido por quem tem cabelo branco, porque já tem uma vivência, por quem já tem uma rondagem dentro do candomblé. Isso é respeitável, mas nem todo mundo fica parado no tempo esperando as coisas acontecerem. Hoje até mesmo que para ser velho tem que ter sido novo um dia. Exatamente. Né? Então muitos que às vezes criticam os mais novos, um dia ele já foi mais novo. Então ele não pode criticar aquilo que ele já foi. Então também sofri um certo problema no meu início com relação a ser novo, porque infelizmente as pessoas da nossa religião, você que está nos assistindo, em vez de ajudar, em vez de abrigar, em vez de mostrar um caminho para ser mais novo, ele prefere criticar, ele prefere chamar de louco, ele prefere chamar de não lúcido, ele prefere zombar da pessoa que é mais nova, sendo que ele deveria motivar por aquela pessoa mais nova, estar perpetuando a religião e trazendo uma continuidade para dentro da religião. Verdade. Nós voltamos daqui a pouco com o nosso último e quarto bloco. Não saia daí. Voltamos agora com o nosso quarto e último bloco do programa Axé em Foco. Hoje estamos visitando a Casa do Ogum do babalorixá Kleber de Ogum, aqui no município de São Paulo. Não esqueçam de mandar as suas perguntas, sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aqui no rodapé da sua tela. A sua participação é de suma importância para que esse programa cada dia mais cresça e leve as informações necessárias, não só para o leigo, como também para os adeptos das religiões de matriz africanas. Bom, Pai Kleber, agora nós vamos fazer o nosso famoso bate-bola. Sim, vamos lá. Família. Tudo. Ogum. Meu pai, meu amigo, meu irmão, meu amor, meu universo. Tranca-rua. Tranca-rua, meu rei. Filhos de santo. Minha família. Ingratidão. Indiferença. Dinheiro. Não é tudo. Axé. A força para tudo, a base para tudo. Gratidão. Sempre algum ao Oxóguian
e, primeiramente, minha esposa, a quem eu devo tudo. Casa própria? Sonho. Casa de aluguel em axé? Possível. Fortuna? Saúde. Pai Kleber, hoje na nossa religião, do mesmo jeito que nós temos grandes nomes, nós temos pessoas que, infelizmente, enxovalham o nome do candomblé. Diga-me uma pessoa que o senhor colocaria em foco e uma que o senhor tiraria de foco. Quem o senhor coloca em foco hoje? Eu colocaria o Babalorixá Mauro de Oxum. Eu acho que pela audácia, pela ousadia, por ele ter também trazido uma nova visão de candomblé, a exemplo de nós, eu, o senhor e outros sacerdotes também, de uma forma inteligente, de uma forma dinâmica, de uma forma ao qual o candomblé também começou a ser bem melhor visto, não só na parte de culinária, na parte de vestimenta, saber que sacerdotes também podem ser um bom escritor, podem escrever livros e podem distribuir esse conhecimento como se fosse qualquer livro de qualquer outro consagrado escritor, né? Então essa pessoa eu coloco em foco. Eu sei que isso pode gerar algumas discordâncias, algumas outras situações, mas é uma pessoa assim que eu admiro pela audácia, né? É uma pessoa que eu admiro pelo avanço e dinâmico que ele trouxe para dentro da nossa religião, até passando por vários problemas, que essa coisa de o homossexual não pode ser isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, e ele driblou muito dessas coisas, levando a cultura do candomblé, inclusive até para a TV aberta, brigando pela religião do candomblé, quando uma determinada situação aí falou que o candomblé não era religião. Uma pessoa que de fato, é exemplo do senhor, que é um exímio palestrante de candomblé, uma pessoa que luta pelos ideais da religião, ele vai para cima, ele contra-briga pela religião dele. Quem o senhor tiraria do foco e por quê? Babalorixá Mauro do Oxum é do município do Rio de Janeiro, São Gonçalo. São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É o patrono do Axé e Ipondá, lá no Rio de Janeiro. Quem o senhor tiraria de foco? Bom, eu tiraria de foco. Aqui a gente não está na condição de citar o nome de ninguém, mas eu tiraria de foco uma pessoa que é um ótimo babalorixá, é uma pessoa que possui sim axé, possui conhecimento, bem conduzido, tem um coração muito bom, tem uma índole muito boa, mas tem um problema de viver sempre se reiniciando. Constrói uma situação, constrói e estabelece filhos de santo, depois se perde. Reconstrói tudo de novo, tem uma estabilidade, se perde novamente. Crê em palavras de pessoas as quais ainda nem consumiram, construíram suas vidas, se estabilizaram, e eu acho que uma pessoa na condição de sacerdote, na condição de babalorixá, ela não pode se perder por palavras. Ela tem que ter um bom jogo de búzios, ela tem que ter um bom Exu, ela tem que ter um bom ori, ela tem que ter um bom orixá, ela tem que crer na espiritualidade. Um babalorixá não pode se perder nem na vaidade, nem na arbitrariedade. Ele tem que se focar nele, ele não tem que prestar atenção nem no sim nem no não. No elogio, se manter humilde, na crítica, se mostrar sábio. Qual orixá dessa pessoa? Oiá. Nós ficamos por aqui. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e até a próxima segunda-feira.